Fala, advogado, advogada, seja muito bem-vindo a mais uma aula no nosso canal da nova era da advocacia. Aqui comigo e com o David, você vai aprender sobre gestão, você vai aprender sobre liderança, você vai aprender sobre marketing jurídico, além de automação e processos internos. Então, se você quer saber sobre tudo isso, se inscreve no nosso canal, não se esqueça, dá o joinha, deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. Hoje eu vou te dar 4 dicas, 4 essenciais dicas para você, advogado e advogada, que acabou de se formar, acabou de pegar a sua OAB e não sabe por onde começar a montar o seu escritório. Mas, antes disso, roda a vinheta. Voltamos aqui e agora vamos direto para a nossa aula. Vamos direto para o nosso tema da nossa aula, que é 4 dicas que eu, Vinícius, tenho para te dar se você vai começar o seu escritório agora. Bom, eu já me vi na sua posição, eu gosto sempre de falar isso, e cometi alguns erros quando eu fui começar. E hoje eu vejo que esses erros talvez me atrapalharam um pouco, mas bom que isso aconteceu. Porque senão eu não estaria aqui para te falar que esses erros podem ser cometidos por você. Então, talvez seja obra do destino, não sei. Mas, vamos lá. O primeiro deles, tá? O primeiro, e eu considero muito importante, é entender sobre organização. Organização no meio jurídico é algo crucial. Se você não é organizado, você perde prazo. E prazo é indispensável. E essa organização ela também tem que abranger organização documental, sistemática e organizacional, que não é relacionado a documentos. Nisso, o que você tem que entender? Você tem que criar sistemas próprios de organização das suas coisas, da sua agenda, do seu escritório, da sua papelada. Então é algo muito pessoal, mas tem um vídeo nosso no canal, acredito que 2 vídeos antes. Se você for lá, eu te ensino a como e te falo o porquê especificamente você precisa aprender a organizar documentos digitais. Então, clica aqui no nosso canal, vai lá, pega esse vídeo, assiste ele, deixa seu like, volta pra cá e acaba de assistir essa aula, beleza? Então, primeiro ponto muito importante, organização do seu escritório, seja ela por documentos ou pessoas. Isso engloba ter processos internos. Se todo processo que você pegar para gerir, você tem que ter uma capa, uma contracapa, tem que ter meio e tem que ter fim. Não abra mão disso, tá? Isso engloba organização. Segundo ponto, muito importante, financeiro. Gente, eu vou dar uma dica para vocês que eu passei por isso tem pouco tempo. Nunca, em hipótese alguma, delegue o seu financeiro, ok? E nunca, em hipótese alguma, confie o seu financeiro para terceiros. Sempre fiscalize, sempre supervisione, sempre tome conta. Não delegue. Financeiro é responsabilidade do gestor. Não impute essa responsabilidade a ninguém. Olha só, eu fui descobrir isso tem 2 meses, só para vocês terem uma ideia. Eu tentei delegar o financeiro porque eu teria que gerir mais de 400, 500 cobranças dentro de um mês. Não tem como. Tentei delegar, contratei serviço de BPO, contratei contador, não deu certo. O que eu falei? Vou trazer o financeiro para dentro do escritório. Contratei um contador para dentro do escritório para fazer um BPO interno. Também não deu certo. O que eu tive que fazer? Bater no peito e falar, vem que eu resolvo. E resolvi, por meio do terceiro ponto que eu tenho para te falar, que é muito importante. Não é porque você está começando que você não vai poder utilizar isso. Automações.
Você entender de automações dentro do seu escritório, não é porque você é um advogado que você não vai precisar disso. É claro, eu não sou a favor, um exemplo, de usar o ChatGPT para fazer petições. Não estou falando disso, mas eu estou falando de automatizar processos que podem ser automatizados. E processos esses, eu digo, não processos jurídicos, eu digo processos internos. E nesse ponto específico, a automação, ela te ajuda a agilizar isso. E aí vem um ponto muito importante, que foi onde eu resolvi o problema do meu financeiro. Criei automações de cobrança, aonde dispara mensagens em massa, ligações, WhatsApp, aonde em 1 a 2 semanas a minha taxa de inadimplência caiu ali 30%, 40% comparado ao que estava no mês anterior. Ou seja, a automação me economizou dinheiro. Por quê? Porque eu não estou tendo que pagar uma pessoa para fazer aquilo. Me economizou tempo, porque eu não estou tendo que pegar aquilo que eu deveria fazer e eu mesmo mandar 1 a 1. Ela está fazendo isso para mim de maneira massificada e colocando dinheiro no meu bolso. Por quê? Porque ela está reduzindo a minha taxa de inadimplência. Ou seja, é uma automação eficaz. Que é a mesma coisa que eu aplico no WhatsApp e que eu já trouxe aqui na aula 1 a respeito do Boot Conversa e automações internas. Por fim, quarta dica muito importante. Eu trouxe 4, mas eu tenho uma quinta dica para te dar, que eu vou colocá-la como dica bônus, ok? Essa dica bônus, ela é muito importante no meio jurídico. E você tem que aprender a utilizar ela da melhor maneira possível. Mas a quarta dica se chama delegar. Delegar é necessário, é essencial e é crucial para o seu crescimento. Se você não aprende a delegar, você não cresce. Só que aí a gente entra num limbo. Se você também não sabe contratar, você vai errar na delegação. Veja só, uma coisa está influenciando a outra. Então, primeiro, você precisa aprender a contratar. E eu não coloquei ela como quarto passo, por quê? Porque aqui subentende-se que você está começando. E se você está começando, você não consegue contratar. Te falo porque eu já passei por isso. Agora, quando você tiver condições financeiras de contratar, aí ela se torna um ponto crucial. Ok? E se você contrata errado, você delega errado, porque você vai delegar uma função essencial para uma pessoa que não vai ser capaz de resolver aquela função que você delegou. E aí, você vai ter que fazer 2 vezes. Talvez até 3. Por quê? Porque você vai ter que reparar e refazer. Tá bom? Então, delegar é essencial. E eu coloquei ela no começo porque talvez você tenha um sócio. Você tem uma sócia. Vocês são em 3, 4 advogados que estão montando um escritório. Delegue entre vocês. Por isso, ela está logo no começo. E a quinta dica que eu tenho para te dar, e que ela é essencial, tá? Na verdade, eu teria assim 10, 15 dicas para te dar, tá? Mas eu vou me limitar a essas 5, como a quinta caracterizada de bônus. Networking. Não entre advogados, porque eu sou uma pessoa que, pelo menos na minha comarca, eu não sou muito querido pela classe. Mas, desculpa gente, meu editor aqui acabou dando uma risada, mas faça networking com seus clientes. Vá a lugares que seus clientes ou possíveis clientes vão estar. Ele sim é quem vai pagar as suas contas, não é os seus colegas de profissão. Tá bom? Foque em ter network com gente que vai te agregar, que vai ser seu possível cliente, não quem não vai ser. Se você está começando agora, tem esse tipo de feeling agregado a uma ambição de não, meu possível cliente está numa academia X, eu vou fazer algo para eu estar lá e criar um possível vínculo com ele. Mas não vai comer a bronha e errar de pegar e já conhecer o cara 1 mês e oferecer seus serviços. Não faça isso. E se você não sabe como chegar nesse cliente que você quer, comenta aqui embaixo, quem sabe eu não monto uma aula específica para te ensinar a fazer isso. Tá joia?
Advogada, essa foi nossa aula de hoje. Esses 5, que eram 4 e que podem ser 15, dicas essenciais que eu considero como essenciais e cruciais para você que vai começar na nova era da advocacia. Tá certo? Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima.